Boa noite a todos. Eu vou abrir aqui o projeto que eu salvei na última atividade aqui. Então, eu sobrescrevi o meu projeto anterior, já carregando todas as views aqui para a produção agrícola brasileira, certo? Então, eu gerei uma view para cada tipo de produção agrícola, ou seja, tem 18 views aqui. Aqui uma, tenho 3, 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ou seja, para cada uma daquelas 18 culturas agrícolas que eu baixei lá no IBGE, no Sidra, no sistema IBGE de recuperação automática, eu baixei, fiz o upload no banco de dados e tal, fiz o upload também da minha malha de municípios. E agora, utilizando aquela coluna cultura que tem na minha tabela, eu gerei uma view para cada produção agrícola, ou seja, para cada produto agrícola eu gerei uma view aqui que eu posso carregar no meu QGIS. No último vídeo eu fiz as 3 primeiras, aí depois eu fiz as outras só para mostrar aqui tudo carregadinho, já tudo bonitinho aqui. Então se eu abrir a tabela de tributos aqui de qualquer uma delas, deixa eu abrir cana de açúcar aqui, por exemplo. Abrir tabela. Aqui eu tenho o dado de produção, né? Produção em toneladas, só que somente a cultura cana de açúcar. Olha, se eu clico aqui para organizar em ordem ascendente e descendente aqui, ele não modifica, porque só tenho cana de açúcar aqui agora. Ou seja, nessa camada view que eu criei aqui, se eu observar nas propriedades dela, ó, a fonte, ela vem do meu banco de dados, tudo mais, ou seja, ela é uma view que eu criei lá dentro, tem somente a produção de cana de açúcar. Então, se eu ocultar todas elas aqui, ó, produção de trigo, considerando o dado de 2017 que eu baixei, esses são os únicos municípios que tinham produção referente a 2017. Lembram-se que eu removi aqueles dados com 3 pontinhos, com hífen? Ou seja, aqueles eram dados onde não havia produção ou que a informação não foi repassada para o IBGE e assim sucessivamente. Esses são os únicos municípios em que eu realmente tenho produção de trigo. A mesma coisa para tomate. Se eu ver aqui, eu tenho todos os municípios brasileiros onde havia uma informação de produção de tomate referente ao ano de 2017, lá no Sidra, né, no site do IBGE, e assim sucessivamente. Ou seja, tem algumas produções que vão ter pouquíssimos municípios. Por exemplo, se eu carregar Mamona, deixa eu abrir Mamona aqui para mostrar para vocês. São pouquíssimos municípios que têm dado de produção referente à Mamona, certo? Então isso aqui é variável conforme o dado fonte que foi baixado lá, que é do IBGE. Só que tem um detalhe, todas as views que eu criei aqui, se eu mostrar aqui no meu banco de dados para vocês, deixa eu conectar aqui, PostGrid, certo? Public, aqui estão todas as views que eu criei. Lembrando que aqui no QGIS ele aparece dentro do esquema, e se eu abrir o PGAdmin, ele vai estar lá na categoria View, né? Então tem essa distinção entre o PGAdmin e o gerenciador de banco de dados aqui do meu QGIS. Só que acontece, tanto nessa tabela aqui de produção agrícola, que é a tabela primária que contém a informação e que ajudou a originar todas essas outras views aqui, tanto nessa tabela aqui, quanto na tabela de vetor municípios, que também ajudou a formar todas as outras views, e nenhuma delas eu tenho informação quanto a estado, por exemplo. Eu não tenho uma coluna dentro delas que me traga o estado. A única coluna que eu tenho é essa município aqui, correto? O tipo da cultura aqui. Então é o município, tipo da cultura. E na tabela contendo os municípios, eu tenho somente o nome dos municípios. Então, digamos que eu quisesse, além de filtrar meus dados por cultura agrícola, que é o que eu fiz aqui e carreguei essas views, digamos que eu quero também filtrar por estado brasileiro. Eu não tenho essa informação pronta ainda na minha tabela de atributos. Só que de uma forma indireta, se eu pegar minha tabela de produção agrícola aqui, dentro dessa coluna aqui, ó, município, que é a coluna que veio do dado fonte, eu tenho um município, só que entre parênteses aqui, ó, se vocês observarem bem, eu tenho a sigla do estado, correto? Ou seja, aqui eu tenho Piauí, aqui eu tenho Ceará, se eu vir aqui para baixo tenho Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e assim sucessivamente.
Ou seja, de forma indireta aqui, mesmo não tendo uma coluna específica para o estado, eu tenho de onde retirar essa informação do estado, correto? Concordam comigo aqui? Então o que acontece? Eu vou criar dentro dessa tabela aqui uma coluna chamada estado. E eu vou extrair somente essa informação aqui, somente essa sigla. SE, AL, PE, PB. Então eu vou criar uma nova coluna com o nome estado do tipo texto. Vai ser uma nova coluna que eu vou criar aqui. E eu vou preencher ela somente com a sigla que eu vou extrair dessa coluna município, correto? E uma coisa importante que tem que ficar esclarecer aqui é que como essa tabela foi a tabela base para a criação da view aqui, eu também vou querer que essa informação aqui apareça nas minhas views, no meu estado, para que permita eu fazer a filtragem também por estado, correto? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma coluna nova dentro dessa tabela aqui. Esse projeto aqui, pessoal, que eu tenho por baixo, já é, digamos assim, já estou caminhando para o projeto final, que eu vou ter todos os dados de produção, depois eu vou estilizar, adicionar as novas colunas, novas informações, tudo mais. Então já está caminhando ali para o meu produto final. Então só para lembrar, vou aproveitar aqui e abrir minha colinha aqui, certo? Esse link eu sempre compartilho junto aos meus vídeos, para que vocês possam editar também, tudo mais. Então, editar não, perdão, para vocês visualizar o que eu fiz e tudo mais, né? Então ele não permite que vocês editem, é apenas visualização. Mas, por exemplo, se eu vir aqui, deixa eu selecionar onde eu coloquei aqui uma criação de tabela, aqui ó, adição de coluna tipo inteiro. Aqui eu utilizei essa SQL aqui para criar uma coluna do tipo inteiro com o nome produção T. Isso eu fiz de alguns vídeos anteriores, então eu vou copiar ela aqui, Ctrl C, certo? E eu vou usar de cola aqui no meu gerenciador, para não ter que repetir toda a query SQL. Então eu vou pegar e vou simplesmente copiar e colar aqui e modificar ela, lógico. Eu vou fazer as edições conforme o meu interesse aqui. Qual tabela que eu quero editar? Eu quero editar a tabela Produção Agrícola Brasil, que é essa aqui. O que eu quero fazer nela? Eu vou adicionar uma coluna com o nome Estado. E o tipo dela não vai ser mais integer, vai ser teste. Certo? Então eu vou executar aqui. Pronto, executou. Se eu vir aqui no meu banco de dados, gerenciador banco de dados novamente. Deixa eu visualizar ela aqui, tab produção. Aqui ó, estado. Ou seja, eu tenho a tabela de estado aqui, ó. Tem dentro da minha tabela de produção agrícola, certo? Eu tenho a coluna estado que eu acabei de criar, utilizando aquela SQL ali. A SQL que eu utilizei, só para lembrar que vocês, foi essa aqui. Estado. Teste. Vou copiá-la aqui. Já colocar no documento aqui para que depois vocês possam acessar ela. SQL vídeo 9 aqui. Da coluna estado. Perfeito. Aqui depois eu edito para deixar mais bonitinho e tal, se precisar. Mas beleza. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso atualizar essa coluna aqui, que eu recém criei, com essa sigla aqui, ó. Ou seja, eu tenho que extrair de cada uma dessas linhas aqui da coluna município somente a sigla, que é a única coisa que me importa, correto? Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar isso aqui no QGIS. Eu vou utilizar o próprio QGIS para fazer isso aqui, beleza? Aqui o QGIS, estou com a tabela aqui. Eu vou abrir a tabela de atributos, correto? Vai mostrar para mim aqui também ó, as mesmas informações que eu vi lá no meu gerenciador de banco de dados. A coluna está aqui. Eu vou habilitar a edição nessa tabela, lembrando que a tabela que eu estou editando é essa aqui, ó, Tab Produção Agrícola Brasil. Não estou editando as views, somente essa tabela aqui, perfeito? Então venho aqui, habilitei a edição aqui no lápis, correto? No ícone de lapisinho aqui, habilitei a edição. E eu vou abrir minha calculadora de atributos, ou minha calculadora de campo. Eu vou utilizar as expressões que tem dentro da calculadora para extrair somente essa sigla aqui.
PI, 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 CE, CE aqui, e assim sucessivamente. O que vocês podem perceber aqui, ó, em todos os campos aqui, todas as linhas da coluna município, a sigla está sempre no final. Uma coisa importante é que no texto aqui não pode ter um espaço depois. Se tiver um espaço depois, o que eu vou fazer ali não vai funcionar. Mas se vocês observarem aqui é um padrão. A sigla está sempre no final. Certo? Tem o nome do município e no final tem a sigla. Tem o nome do município, no final tem a sigla e assim sucessivamente. Então eu vou aproveitar dessa característica dessa coluna aqui para extrair somente os elementos que estão aqui no final. Correto? Então, se eu extrair somente os elementos que estão aqui no final, eu posso copiar eles e colar aqui. Somente os elementos que estão no final. Ou seja, eu não vou copiar o nome do município, somente a sigla aqui. Então, abro aqui a calculadora de campo. Eu vou me aproveitar de qual campo? Desse aqui, município, para editar o campo estado, a coluna estado aqui, perfeito? Então, eu não quero criar um novo campo, eu quero atualizar um campo existente. Clico aqui em estado, que é a coluna que eu quero atualizar. E agora eu vou vir aqui em campos e valores. Eu vou carregar esse aqui, ó, município. Dou um duplo clique nele aqui. O que ele está fazendo? Ele está referenciando a coluna município. Ou seja, se eu simplesmente executasse agora, ele ia preencher estado com esses mesmos nomes inteiros aqui. Pode ver que tem um exemplo. Baixa Grande do Ribeiro. Ele vai carregar tudo, mas eu não quero tudo. Eu quero somente esse finalzinho aqui, ó. Então deixa eu ver aqui nas expressões que tem aqui, se tem alguma coisa que me auxilie. Right. Deixa eu ver se é esse aqui. Ó, se eu seleciono a minha função aqui, ó, eu filtrei, certo? Eu coloquei right. Right é direito, então eu filtrei ela aqui. O que é o right? Retorna uma substring que contém os n caracteres mais à direita da string. Ou seja, se eu adicionar esse comando aqui, right, eu vou estar pegando somente n caracteres da coluna município. E aqui ele diz como que eu uso ela. Por exemplo, ó, eu coloco o comando write, abro parênteses aqui, escrevo o nome da coluna ou o nome do texto, que eu quero copiar os caracteres, e coloco a quantidade de caracteres à direita que ele vai copiar. Por exemplo, aqui, Capanema, Paraná, correto? Se eu colocar 4 caracteres à direita, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o parênteses, 1 caractere, o R, 2 caracteres, o P, 3 caracteres, o outro parênteses, 4 caracteres. Então, se eu colocar 4 aqui para mostrar para vocês, o que ele retorna para mim? Somente os 4 caracteres que estão à direita. Perfeito? Digamos que eu coloque 3 aqui agora. Ele pega os caracteres até antes do parênteses, correto? E agora eu vou complementar isso aqui. O que eu vou fazer? O right pega o que está à direita. Eu tenho um outro comando que é o left, que ele vai pegar o que está à esquerda. Então eu vou fazer uma mescla agora. Esse comando retorna esse texto aqui para mim, correto? Ou seja, aqui eu estou pegando os 3 caracteres que estão à direita. Então, desse texto, eu quero pegar somente os 2 caracteres que estão à esquerda. Então, eu vou utilizar aqui o left, que é o oposto ao right. O right pega o que está na direita, o left pega o que está à esquerda. Vou colocar vírgula aqui, 2. O que eu estou fazendo? Primeira expressão. Eu estou pegando os 3 caracteres que estão à direita na coluna município. Ou seja, com isso eu trago o parênteses e as 2 siglas referente a cada estado. Isso para o Paraná, para todos os outros estados aqui. Ele está fazendo isso para todas as linhas da coluna município, não somente para a primeira. Aqui é só um exemplo para você ter uma prévia de saída. Então isso aqui retorna para mim PI e um parênteses, que são 3 caracteres. Agora eu rodo o left também, que o left está buscando dentro dessa filtragem aqui somente os 2 caracteres que estão à esquerda. Com isso eu consigo eliminar aquele parênteses, perfeito? E agora eu vou copiar aqui para colar aqui também na colinha, certo? Aqui, beleza? Depois eu edito bonitinho, explicando o que é cada coisa. Agora eu vou dar um run aqui, vou dar um OK e aguardar todo o processamento. O que é esse todo o processamento? Ele está aplicando essa expressão aqui na minha tabela Tab Produção Agrícola Brasil, na coluna Estado, linha por linha.
Ou seja, ele vai na primeira linha, ele identifica a coluna município, vê o que está escrito nela, pega os 3 caracteres que estão à direita e depois ele pega somente os 2 caracteres que estão à esquerda, para retornar somente a sigla do estado, certo? Isso aqui eu estou fazendo pelo seguinte, eu estou adicionando essa coluna para que, se eu quiser filtrar o meu dado de uma forma mais específica, não somente nível Brasil, todos os municípios e toda a produção agrícola que eu busquei aqui foi nível Brasil, certo? Desde o começo foi Brasil, Brasil, Brasil. Agora eu estou adicionando uma coluna a mais para que, além da filtragem por país, que ela é o dado do Brasil, e por município, que eu poderia filtrar utilizando aqui, eu posso fazer uma filtragem por estado. Digamos que eu queira saber a produção de soja somente no estado do Paraná, ou de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, que é um produtor expressivo. Entendeu? Então é isso que eu estou fazendo agora. Tem que aguardar o QGIS processar, né? Ele vai demorar um tempo, porque no caso ele está varrendo 35.224 linhas. Tem formas de realizar esse mesmo procedimento que eu fiz aqui diretamente utilizando SQL, correto? Então o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou utilizando o QGIS, a interface do QGIS, a calculadora de campo, para atualizar um dado que está no meu banco de dados. Se eu quisesse fazer algo diretamente no banco sem utilizar a interface do QGIS, eu poderia utilizar o pgadmin e via um comando SQL, uma query SQL, eu poderia fazer essa mesma criação, digamos assim. Eu criaria a minha coluna estado e também faria essa filtragem para pegar somente os caracteres referentes à sigla de cada estado. Bom, enquanto o QGIS está processando aqui, ó, você pode ver not responding, porque ele vai demorar um tempinho para processar. Eu só vou atualizar aqui o documento. Só para mostrar para vocês aqui, pessoal. O documento é um resumão, né, de tudo que eu tenho feito, tudo mais, de onde eu baixei os dados, as principais consultas SQL que eu fiz. Aqui, por exemplo, ó, remoção de linhas delete. Não são todas as consultas que é para remoção de delete, só para referenciar qual foi o vídeo. Aqui cada uma delas se aplica em um momento específico do vídeo, seja para fazer uma seleção aqui, uma seleção distinta, ou propriamente dito para deletar as linhas aqui. Então isso também cuidado, né? Na hora que forem utilizar o documento para reproduzir isso, ou alguma coisa nesse gênero. Então é um documento complementar aos vídeos, é para facilitar essa parte de copiar, colar comando, saber qual comando eu utilizei para não ter que pausar o vídeo e ficar digitando e tal. E até para eu mesmo nos próximos vídeos ir sempre me aproveitando do que eu já fiz, né? Pra não ter que ficar repetindo a ação e tudo mais. Edição de coluna inteiro aqui, o vídeo 7, ok, o vídeo 8, criação de view, criação da coluna estado aqui, e o left aqui, tá. Deixa eu ver como é que tá o processo aqui. Ele vai demorar um tempinho, por experiência própria sei que esse tipo de alteração direta no banco de dados utilizando o QGIS é bem trabalhoso, digamos assim, computacionalmente falando, então ele acaba exigindo um pouco mais. Se fosse via SQL, o caminho seria mais rápido. Eu já fiz uns testes que, rodando direto via SQL no banco de dados, sem utilizar a interface do QGIS e calculadora, é mais rápido o processo. Mas também eu estou mostrando uma alternativa que é quem tem preferência por utilizar o QGIS e tudo mais, consegue manter totalmente dentro do QGIS ali muitas partes do processo que consegue executar ali dentro. Então, vamos aqui, deixa eu conectar por aqui para ver como é que tá o andamento aqui. Até o momento, dentro do meu banco de dados PostgreSQL, eu não tenho mais nada aqui, eu não criei mais nada. Então deixa eu ver a estatística dele aqui, ó, só para vocês terem uma ideia também, pessoal. O tamanho do meu banco no momento agora, que é o meu esquema público e do meu banco Postgres local, a única coisa que eu tenho dentro dele são esses dados que eu estou utilizando as atividades. E até o momento ele está ocupando 172 megas aqui no local, certo? 172 MB aqui.
considerando a tabela de produção agrícola aqui, considerando a tabela contendo as geometrias dos municípios brasileiros e também considerando as views que eu criei aqui. Detalhe que aqui, né, nesse campo que tem as expressões, sempre que você selecionar uma delas, ele vai aparecer aqui nessa janela aqui o que é essa expressão e como utilizá-la, correto? Então aqui eu selecionei right e ele diz para mim o que é, que ele retorna, né, a substring que contém os n caracteres mais a direita. Aqui eu também utilizei o left. Essa mesma definição, só que ele pega mais a esquerda na minha string. Então essa é a diferença entre os dois aqui. Deixa eu abrir uma nova. Bom, enquanto o processo está rodando, né, vai demorar um tempinho. Vamos exigir um pouco mais do QGIS, né? Olha só, no momento que eu ia abrir uma nova instância do QGIS aqui, pessoal, para enquanto rodava o processo, eu ia mostrar outro tipo de filtragem ali que eu vou utilizar também. Mas, como ele já terminou o processo bem na hora ali que eu fui abrir a outra instância, olha aqui, podem perceber agora o que acontece. Ele pegou da coluna município, ele pegou somente as siglas e povoou aqui na minha coluna estado. Então agora se eu quiser filtrar os meus dados também somente para o estado do Ceará, do Piauí, etc, 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 assim sucessivamente, eu posso filtrar utilizando a coluna estado, certo? Isso vai ser útil para mim no momento em que eu for criar views mais específicas, que fogem um pouco aqui de somente Brasil, certo? Eu vou sair um pouco do Brasil, por exemplo, e focar somente no estado específico. Ah, mas o porquê que eu vou filtrar somente no estado? Digamos que depois que eu faça a exportação de nutrientes para cada cultura, né, utilizando o trabalho ali do Cunha, deixa eu aqui, ó, isso. Utilizando o trabalho do Cunha aqui, dos colaboradores dele, se eu utilizando o trabalho dele de referência calcular a exportação de cada nutriente para cada cultura, digamos que no estado do Paraná a cultura que mais se destacou foi a soja, mas se destacou somente no Paraná. Então não tem um porquê eu refinar minha pesquisa, no meu caso, claro, no caso da minha pesquisa que eu estou fazendo, não tem o porquê eu refinar ela para todo o território brasileiro, se o meu foco vai ser a produção de soja no Paraná. Da mesma coisa a cana-de-açúcar, por exemplo. São Paulo é um grande produtor, então pode ser que a exportação de nutrientes da cana seja maior lá,
e que digamos que meu foco de estudo acabe virando lá, somente o estado de São Paulo. Então, com essa coluna adicional aqui, eu consigo fazer esse tipo de filtragem mais detalhada, certo? Então era isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Até eu tô numa proposta de tentar fazer os vídeos mais curtos, porque estão ficando muito longos e acaba sendo cansativo. E até para eu conseguir dividir melhor o meu tempo pessoal aí para continuar fazendo esse trabalho aqui. Perfeito? Espero que esteja aproveitando, esteja gostando, né? Qualquer dúvida, dica, fique à vontade aí para falar ou entrar em contato comigo. Um forte abraço a todos. Ah, eu vou salvar, né, a minha edição aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.